4. Dois homens e os anciãos. Os anciãos dessa região, em particular de Hossein, não eram exatamente o que alguém poderia esperar. Não era uma mera extrapolação do campesinato. Mais velhos, mais autoritários, menos amigáveis. Nem um pouco. A dignidade que os tinha marcado no primeiro encontro havia crescido na impressão até atingir a marca de ser a característica predominante entre eles. Os anciãos se sentaram à mesa oval como se fossem pensadores graves e de movimentos lentos. A maioria já tinha deixado o auge do vigor físico para trás, mas os poucos que tinham barba usavam-na curta e cuidadosamente aparada. Mesmo assim, vários pareciam ter menos de 40 anos, tornando bastante óbvio que anciãos era um termo de respeito, mais do que uma descrição literal de idade. Os dois homens do espaço exterior estavam na ponta da mesa e, no silêncio solene que acompanhava a refeição leve que parecia cerimoniosa em vez de nutritiva, absorviam a atmosfera nova e contrastante. Depois da refeição e de um ou dois comentários respeitosos, muito curtos e simples para serem chamados de discursos, terem sido feitos pelo ancião mais estimado, uma informalidade tomou conta da reunião. Foi como se a dignidade de saudar personalidades estrangeiras tivesse finalmente aberto o caminho para as qualidades amáveis e rústicas da curiosidade e da simpatia. Eles se juntaram ao redor dos dois estrangeiros e começaram uma enxurrada de perguntas. Perguntaram se era difícil pilotar uma nave espacial, quantos homens eram necessários, se seus carros terrestres poderiam ter melhores motores, se era verdade que raramente nevava em outros mundos, como parecia ser o caso em Finstrel. Quantas pessoas viviam no mundo deles, se era tão grande quanto Finstrel, se era distante do que eram feitas suas roupas e os que os deixavam com esse brilho metálico, porque eles não usavam peles. Se esbarveavam todos os dias, que tipo de pedra havia no anel de Preacher? A lista não diminuía. E quase sempre as questões eram dirigidas a Preacher, como se, por ser o mais velho, ele automaticamente o vissem como um homem de autoridade maior. Preacher se viu forçado a responder cada vez mais perguntas. Era como um mergulho no meio de uma multidão de crianças. As perguntas eram de uma ingenuidade que desarmava. A vontade de saber era completamente irresistível e não poderia ser negada. Preacher explicou que as naves espaciais não eram difíceis de pilotar e que as tripulações variavam de acordo com o tamanho de um a muitos e que ele não conhecia detalhes dos motores dos carros, mas que sem dúvida poderiam ser melhorados. Que o clima dos mundos variavam quase que infinitamente, que havia muitas centenas de milhões que viviam em seu mundo, mas que ele era muito menor e mais insignificante do que o grande império de Finstrel. Que suas roupas eram feitas de plástico de silicone, no qual o brilho metálico era artificialmente produzido pela orientação apropriada das moléculas da superfície, e que elas poderiam ser aquecidas artificialmente, assim as peles eram desnecessárias. Que eles se barbeavam diariamente, que a pedra em seu anel era ametista. A lista continuava. Ele acabou se abrindo contra a vontade a esses provincianos ingênuos. E sempre que ele respondia a algo, havia uma conversa rápida entre os anciãos, como se debatesse a informação recebida. Era difícil seguir essas discussões internas, porque eles conversavam numa versão própria da língua galáctica universal, e que por causa da longa separação das correntes principais da língua, tinha ficado arcaica. Os breves comentários entre eles, é possível dizer, quase ficavam bem perto da zona de compreensão, mas conseguiam escapar sem serem entendidos. Até que finalmente Channes o interrompeu. Caros senhores, você deve responder nossas perguntas agora, porque somos estrangeiros e seria muito interessante saber tudo o que pudermos sobre Finstrel. E o que aconteceu em seguida foi que caiu um grande silêncio sobre a mesa e sobre cada um dos anciãos. Há mãos que se movimentavam rápido e delicadamente, acompanhando as palavras deles como se isso lhes desse maior alcance e variadas nuances de sentido, de repente perderam as forças. Eles olharam furtivamente entre si, aparentemente querendo que alguém tomasse iniciativa. Preacher interveio rapidamente. Meu companheiro pergunta isso de forma amigável, porque a fama de Finstrel se espalha pela galáxia, e nós, é claro, devemos informar o governador da lealdade e amor dos anciãos de Hossein. Nenhum suspiro de alívio se ouviu, mas os rostos brilharam.
Um ancião coçou a barba, alisando-a. Somos servos fiéis dos senhores de Finstrel. O aborrecimento de Pritchard com a pergunta grosseira de Shannon diminuiu. Ficou aparente, pelo menos, que a idade que ele sentia como um peso não tinha diminuído sua capacidade de atenuar os erros dos outros. Ele continuou. Não conhecemos, em nossa parte distante do universo, muito sobre o passado dos senhores de Finstrel. Presumimos que ele governa de forma benevolente aqui há muito tempo. O mesmo ancião que falara antes respondeu, de uma forma doce e automática. Eles se tornaram o porta-voz. Nem o avô do mais velho pode se lembrar de um tempo no qual os senhores estivessem ausentes. Foi uma época de paz? Foi uma época de paz, ele hesitou. O governador é um senhor forte e poderoso que não vacilaria em punir traidores. Nenhum de nós é um traidor, é claro. Ele puniu alguns do passado, imagino como mereciam. Novamente, um momento de hesitação. Ninguém aqui já foi traidor, nem nossos pais ou os pais de nossos pais. Mas em outros mundos já existiram, e a morte chegou rapidamente para eles. Não é bom pensar nisso para nós, que somos homens simples, fazendeiros pobres, e não nos preocupamos com a política. A ansiedade em sua voz e preocupação universal nos olhos de todos eram óbvias. Pritchard falou com calma. Vocês poderiam nos informar como podemos conseguir uma audiência com o governador de vocês? E instantaneamente, um elemento de repentino desconcerto entrou na conversa. Depois de um longo instante, o ancião falou. Mas vocês não sabiam? O governador está aqui amanhã. Ele nos esperava. Foi uma grande honra para nós. Nós esperávamos que vocês informem como somos leais a ele. O sorriso de Pritchard se apagou. Esperando por nós? Os anciãos trocaram olhares intrigados. Mas faz uma semana que estamos esperando por vocês. Seus aposentos eram inquestionavelmente luxuosos para esse mundo. Pritchard já tinha vivido em piores. Shannon mostrou indiferença. Mas havia um elemento de tensão entre eles, diferente de que existia até então. Pritchard sentiu que o tempo se aproximava para uma decisão definitiva, mas ainda havia o desejo de esperar mais. Ver o governador primeiro seria aumentar a aposta a dimensões perigosas, e mesmo assim, vencer a aposta poderia dobrar várias vezes os ganhos. Ele sentiu uma onda de raiva ao ver a ruga na testa de Shannon, a delicada incerteza mostrada pela forma como mordia os lábios. Ele detestava a inútil dissimulação e queria que ela terminasse. Acabou falando. Parece que fomos previstos. Sim, disse Shannon simplesmente. Só isso. Não tem mais nada a dizer. Chegamos aqui e descobrimos que o governador nos espera. Provavelmente, vamos descobrir pelo governador que Finstrel já nos esperava. Como isso serve à nossa missão? Shannon olhou para o alto, sem tentar esconder o tom cansado em sua voz. O fato de estarem nos esperando é uma coisa. Outra é se eles sabem quem somos e para que viemos. Você espera esconder essas coisas dos homens da segunda fundação? Talvez. Por que não? Você está pronto para se entregar? Suponha que nossa nave tenha sido detectada no espaço. É incomum o reino manter postos de observação da fronteira? Mesmo se fôssemos estrangeiros comuns, eles teriam interesse em nós. Interesse suficiente para um governador vir até nós em vez de irmos até ele? Shannon deu de ombros. Vamos tratar dessa questão mais tarde. Vejamos como é esse governador. Pritchard fez uma careta. A situação estava ficando ridícula. Shannon continuou com uma animação que parecia artificial. Pelo menos sabemos uma coisa. Finstrel é a segunda fundação, ou 1 milhão de pistas estão apontando para a direção errada. Como você interpreta o óbvio terror que esses nativos sentem em relação a Finstrel? Não vejo nenhum sinal de dominação política. O grupo de anciãos aparentemente se reúne livremente sem interferência de nenhum tipo. Os impostos do qual falam não parecem ser nem um pouco exagerados e nem serão coletados de modo eficiente. Os nativos falam muito de pobreza, mas parecem fortes e bem alimentados. As casas são grosseiras e as vilas rudes, mas obviamente adequadas para o objetivo. Na verdade, esse mundo me fascina. Nunca vi nenhum tão hostil, mas estou convencido de que a população não vive sofrendo e que suas vidas descomplicadas conseguem conter uma felicidade bem equilibrada.
algo que falta nas populações sofisticadas nos centros avançados. Você, agora, é um admirador das virtudes rurais? Pelo amor das estrelas! Shanice parecia abismado com a ideia. Só estou mostrando o significado de tudo isso. Aparentemente, Finstrel é um administrador eficiente. Eficiente em um sentido bem diferente da que tinha o velho Império ou a primeira fundação, mesmo nossa própria União. Todos esses trouxeram eficiência mecânica a seus cidadãos, ao custo de valores mais intangíveis. Finstrel traz felicidade e suficiência. Não vê que toda a orientação do domínio deles é diferente? Não é físico, é psicológico. Realmente, Preacher se permitiu alguma ironia. E o terror com o qual os anciãos falaram da punição para os traidores por esses adoráveis administradores psicológicos? Como isso se encaixa na sua tese? Eles receberam a punição? Falam da punição de outros. É como se o conhecimento da punição estivesse tão bem implantado neles que a punição em si nunca tivesse sido usada. As atitudes mentais apropriadas estão de tal modo inseridas em suas mentes que tenho certeza de que não existe nenhum soldado finstreliano no planeta. Você não consegue ver tudo isso? Verei, talvez, respondeu Fridger friamente, quando me encontrar com o governador. E se por acaso nossas mentalidades estiverem sendo manipuladas? Shanice respondeu com um desprezo brutal. Você deveria estar acostumado com isso. Bridger ficou visivelmente pálido e com um esforço afastou-se. Eles não trocaram nenhuma outra palavra durante todo o dia. Foi na noite silenciosa e fria, enquanto ouvia os movimentos calmos de seu companheiro adormecido, que Pritchard ajustou silenciosamente seu transmissor de pulso para a região de ultra-ondas para o qual o de Shanice não poderia ser ajustado, e com toques silenciosos da ponta dos dedos contatou a nave. A resposta chegou em pequenas vibrações que quase não eram sentidas. 2 vezes Pritchard perguntou. Alguma comunicação? 2 vezes a resposta foi a mesma. Nenhuma. Continuamos esperando. Ele se levantou. Fazia frio no quarto. E ele se enrolou no cobertor de peles quando se sentou na poltrona e ficou olhando para a grande quantidade de estrelas, tão diferentes, em brilhos e complexidade de arranjos, do nevoeiro uniforme da lente galáctica que dominava o céu noturno da sua periferia nativa. Em algum lugar entre as estrelas estavam respostas para as complicações que o abatiam, e ele sentiu uma forte vontade de que a solução chegasse logo e acabasse com tudo. Por um momento, ele se perguntou novamente se o mulo estaria certo, se a conversão teria lhe tirado o gume firme e afiado de autoconfiança. Ou era simplesmente a idade e as flutuações de todos esses últimos anos? Ele realmente não se importava, estava cansado. O governador de Rossen chegou com pouca ostentação. Seu único companheiro era o homem uniformizado que dirigia o carro. O veículo tinha um design exuberante, mas para Pritchard parecia ineficiente. Era lento ao fazer curvas, mas de uma vez parou no que poderia ter sido uma troca rápida de marchas. Era óbvio, pelo design, que seu combustível era químico, não nuclear. O governador finstreliano caminhou rapidamente pela fina camada de neve e avançou entre as 2 linhas de anciãos respeitosos. Não olhou para eles, mas entrou rapidamente, e eles o seguiram. Dos aposentos designados, os 2 homens da União do Mulo assistiam a tudo. Ele, o governador, era gordo, baixo, pouco impressionante. Mas e daí? Pritchard se amaldiçoou pela falta de coragem. Seu rosto, para ser claro, permanecia rigidamente calmo. Não sentia aquela humilhação visível para Shanice, mas não sabia muito bem que sua pressão sanguínea tinha subido e a garganta estava seca. Não era caso de medo físico. Ele não era um desses homens de mente fraca, sem imaginação, pedaços de carne sem nervos, estúpidos demais para sentir medo. Mas o medo físico era algo que podia entender e descartar. Contudo, isso era diferente. Era outro medo. Ele olhou rapidamente para Shanice. O jovem observava com olhos vazios as unhas de uma mão, procurando alguma irregularidade. Algo dentro de Pritchard ficou muito indignado. O que Shanice tinha a temer da manipulação mental? Pritchard recuperou o fôlego mental e tentou se lembrar do passado, como tinha sido antes de o mulo convertê-lo do democrata tenaz que fora
era difícil lembrar. Ele não conseguia se localizar mentalmente. Não conseguia lembrar as correntes que o prendiam emocionalmente ao mulo. Intelectualmente podia se lembrar de que já tentara assassinar um mulo, mas não conseguia se lembrar, de jeito nenhum, de suas emoções na época. Isso poderia ser um processo de autodefesa da própria mente. No entanto, por que, ao imaginar intuitivamente o que aquelas emoções poderiam ser sem perceber os detalhes, mas somente compreendendo o fluxo disso, sentia um enjoo no estômago? E se o governador interferisse com sua mente, e os tentáculos etéreos de um homem da segunda fundação se insinuassem pelas fendas emocionais de sua composição e as abrisse e voltasse a juntá-las? Não houve nenhuma sensação da primeira vez. Não houve nenhuma dor, nenhum golpe mental, nem mesmo uma sensação de descontinuidade. Ele sempre havia amado o mulo. Se houve algum tempo antes, uns 5 curtos anos antes, quando pensou que não havia amado, que o odiava, isso era apenas uma terrível ilusão. Pensar na ilusão o deixava embaraçado. Mas não houvera dor nenhuma. Será que o governador duplicaria isso? Será que tudo aquilo pelo que passara, todo o tempo ao serviço do mulo, toda a orientação de sua vida iria se juntar ao sonho vago que parecia de outra vida, que ostentava aquela palavra democracia? O mulo também seria um sonho, e a realidade a ele, dirigida somente a Finstrel. Abruptamente ele se virou. Senti uma forte contração no estômago, e nesse momento a voz de Xande socou-se contra seu ouvido. Acho que chegou o momento, general. Pritchard se voltou mais uma vez. O ancião tinha aberto a porta silenciosamente e parado com um respeito calmo e digno no umbral. Ele falou. Sua Excelência, o governador de Hossein, em nome dos senhores de Finstrel, tem o prazer de conceder uma audiência e solicita a presença dos senhores. Claro. Xande apertou o cinto com um puxão e ajustou o capuz rossemita na cabeça. Pritchard mordeu forte. Este era o começo do verdadeiro jogo. O governador de Hossein não tinha uma aparência formidável. Por um lado, ele estava com a cabeça descoberta e os cabelos ralos, castanhos claros tendendo para o cinza. Davam-lhe um ar bondoso. Sua testa de ossos proeminentes voltou-se para eles e os olhos, cercados por rugas, pareciam calculistas, mas seu queixo, com a barba recém-aparada, era suave e pequeno, e por convenção universal dos seguidores da pseudociência da leitura das estruturas ósseas faciais, ele parecia fraco. Pritchard evitou os olhos e mirou no queixo. Ele não sabia se isso poderia funcionar, se algo funcionaria. A voz do governador era aguda e indiferente. Bem-vindos a Finstrel. Saudamos em paz. Vocês já comeram?